médica e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, hoje 17 de março. No programa de hoje vamos dar destaque a uma entrevista que realizamos nessa semana, que você inclusive já acompanhou aqui. Vai ser uma reapresentação da entrevista com o deputado estadual Bernardo Rossi para falar sobre a atuação do Legislativo, ele que assumiu o cargo também na Alerj e agora pretende trazer alguns planos, inclusive voltados para Petrópolis. Além disso, o programa Quilômetro de Vantagens do Posto Piranga, muito conhecido pelos comerciais, abriu inscrições para a primeira turma de estágio. Os interessados têm até o dia 23 deste mês para realizar as inscrições. A Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atestou as vacinas bivalentes produzidas pela Pfizer, que estão no prazo de validade e que devem ser usadas com segurança. Termina nesta sexta-feira o prazo de comprovação dos documentos para os pré-selecionados no FIES. O processo deve ser feito nas universidades. E a Mega Sena acumulou. O próximo sorteio, que será realizado amanhã, no sábado, vai sortear 45 milhões de reais. A Receita Federal recebeu mais de 2 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo se estende até o dia 31 de maio. O diálogo com o objetivo de acompanhar o Legislativo no Estado e na região serrana. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. 1h03, estamos ao vivo aqui pela TV Correio da Manhã. Para você que nos acompanha em Teresópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Patidão Férias, Paraíba do Sul, também muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você é sempre muito bem-vindo a participar aqui com a gente do nosso programa. Você pode comentar pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, em nosso Facebook e também em nosso YouTube. Além disso, você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano, que você fica antenado sobre tudo o que acontece aqui na cidade imperial e também pelo nosso Instagram, TV Correio da Manhã. E lá você confere todas as programações aqui da nossa emissora. A gente começa então esta edição com o nosso noticiário. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou uma nota nesta sexta-feira na qual atesta que as vacinas bivalente BA1 e BA4, BA5 contra a Covid-19 e que são produzidas pela Pfizer estão dentro do prazo de validade e, portanto, podem ser utilizadas com segurança. No documento, a Anvisa destaca que os imunizantes podem ser utilizados dentro do prazo de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, a partir da data de fabricação dos produtos. De acordo com a nota, anteriormente aprovadas para uso até 12 meses, essas vacinas passaram por um rigoroso processo de avaliação técnica da Agência de Estudos de Estabilidade, antes da aprovação da ampliação do prazo de validade. A avaliação dos dados dos estudos demonstrou ainda, segundo a Anvisa, que não haver alteração nas especificações de qualidade das vacinas no período adicional ao prazo anteriormente autorizado. Sobre a ampliação do prazo de validade, a Anvisa ressalta que ela é permitida mediante medidas de comunicação e de rastreabilidade dos lotes adotadas pela Pfizer. Entre essas medidas estão a inclusão no portal eletrônico da Pfizer, da listagem de todos os lotes disponíveis no Brasil e dos seus respectivos prazos de validade, para consulta dos cidadãos e profissionais de saúde envolvidos na aplicação das vacinas. Os cuidados de conservação não sofreram alterações.
Então, fica aqui claro que essa vacina pode ser utilizada, está dentro do prazo e você pode se imunizar com extrema tranquilidade e segurança com a vacina bivalente que é produzida pela Pfizer e que, como foi noticiado aqui, a Anvisa realizou mais uns testes, acompanhou essa situação e a gente vê que tudo está normalizado. O número de entregas das declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física continuou a bater recorde, viu, no segundo dia. Até as 5 horas da tarde da última quinta-feira foram enviadas, veja só, 2.164.378 declarações. Nas últimas 24 horas foram enviadas 1.114.355 declarações. Neste ano, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou às 9 horas da manhã da última quarta-feira e vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de maio. A mudança, segundo a Receita, foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, planos de saúde e pelas instituições financeiras. Antigamente, o prazo de entrega da declaração começava no primeiro dia útil de março e ia até o último dia útil de abril. Com o início mais tardio a partir deste ano, mais contribuintes ganharam tempo para entregarem a declaração no primeiro dia. Além da declaração pré-preenchida, pela qual o contribuinte apenas precisa confirmar os dados e enviá-la, outro fator que impulsionou o recorde foi a antecipação do download do programa gerador do documento. Inicialmente previsto para ser disponibilizado a partir desta quarta-feira, o programa teve liberação antecipada para quinta-feira passada, dia 9 de março. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36.322.912 documentos. Quem enviar a declaração depois do prazo pagará multa de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. A declaração, inclusive, deste ano tem novidades relativas à restituição. Quem optar por receber a restituição via Pix ou usar a declaração pré-preenchida receberá o valor mais rapidamente, sempre respeitando, claro, as prioridades legais. Em relação ao Pix, no entanto, a novidade só vale para quem declarar a chave do tipo cadastrado de pessoas físicas, ou seja, o CPF, no campo de pagamento da restituição. Os candidatos pré-selecionados na chamada única de 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil FIES têm até hoje, sexta-feira, para complementar as informações do ato da inscrição. A lista foi divulgada na última terça-feira pelo Ministério da Educação, MEC. Essa é uma das etapas do processo seletivo de estudantes para contratar o financiamento público da mensalidade em instituições privadas de ensino superior. Os dados dos estudantes devem ser inseridos exclusivamente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Criado em 2001, o programa do Ministério da Educação tem o objetivo de conceder financiamento a estudantes em faculdades privadas com análise positiva no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAS, e que aderiram ao programa. Segundo o edital, o estudante que busca o financiamento deve ter renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos, o que hoje seria o equivalente a R$ 3.906. As condições de financiamento também dependem principalmente da renda familiar. Para calcular o valor per capita, é preciso somar a renda bruta de todos os membros da família e dividir pelo número total de pessoas pertencentes a esse grupo. Ou seja, se você, por exemplo, está nos acompanhando agora, se seu pai recebe 2.000, se sua mãe recebe 2.000 e se você recebe, por exemplo, 1.500, já trabalha, você soma todos esses salários e divide pela quantidade de pessoas que há na casa, mesmo que sejam pessoas que não trabalhem. Então, por exemplo, se você tem uma irmã mais nova, um irmão mais novo, ou então alguém já que ainda não entrou no mercado de trabalho, essa pessoa também conta. Essa divisão desses valores pela quantidade de pessoas é a renda per capita da família. Mudando de assunto, mais uma vez a Mega Sena acumulou e sorteia amanhã, sábado, dia 18, R$ 45 milhões.
O sorteio do concurso 2574 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira, dia 16, e não houve ganhadores. O prêmio acumulou e para o próximo concurso, no sábado, dia 18, é estimado em 45 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 12, 17, 43, 44, 48 e 60. A Quina registrou 68 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar o prêmio de R$ 41.754,98. Já a quadra teve 4.377 ganhadores, cabendo a cada acertador receber R$ 926,70. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio, ou seja, sábado, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Vamos falar sobre oportunidade. Veja só, o IAI Empresa, que é detentora do programa de quilômetros de vantagens e aplicativo Abastece Aí, vai abrir as inscrições para a primeira turma do programa de estágio de vantagens, dedicado a pessoas graduadas e que oferece bolsas em MBA e em gestão para os participantes. O processo vai recrutar 14 profissionais para a companhia. As vagas serão destinadas a pessoas pretas e pardas de todos os gêneros, com 50% das oportunidades para candidatas mulheres. A iniciativa, com nome inspirada no programa de fidelidade Quilômetros de Vantagens, visa atrair pessoas que foram as primeiras a se graduarem na família, porém não tiveram a oportunidade de trabalhar em sua área de formação ou têm pouca experiência. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de março no site oficial do processo seletivo. Vai inclusive aparecer aqui na tela para você poder realizar a sua inscrição. Além disso, o programa será focado no desenvolvimento desses candidatos. Então é sempre importantíssimo isso. É o desenvolvimento profissional e também pessoal dos estudantes. E que inclusive vai contar com o apoio da startup social PRIC, que é o Instituto Primeira Geração, que é responsável pela configuração e gestão do programa, em parceria com o Abastece Aí e a Descomplica, instituição que oferece a grade curricular de MBA. Na lista de benefícios estão uma bolsa auxílio de R$ 2.400, convênio médico e odontológico, além de vale refeição, seguro de vida, auxílio home office, Gympass, é um plano para você fazer academia em diversas academias, não necessariamente na mesma empresa, além de terapia, folga de aniversário, dentre outros benefícios, viu? Então não deixe de se inscrever, o link apareceu aqui para você. Vou até pedir a nossa equipe, por gentileza, para colocar mais uma vez aqui o link para a gente conseguir acompanhar. E para você que quiser realizar a inscrição, então está aqui ó, na tela aqui embaixo para você. Não deixe de se inscrever, oportunidades aí para quem está se graduando, quem terminou a faculdade há pouco tempo, que ainda não teve oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou a Prefeitura de Petrópolis que vai iniciar as obras de recuperação da rua Hermogênio Silva. Essas obras começaram na última quinta-feira. São 5 pontos entre o Retiro e a Churrascaria Palhoça, que fica bem na entrada ali para o Vale do Carangola também, que foram atingidas pelas chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022. Tratam-se de pontos danificados às margens do rio e o trecho, apesar de estar na área urbana do município, é de responsabilidade do DENIT, a entidade do governo federal. Conforme comunicado à Prefeitura, a empresa Cetesa, contratada pelo DENIT para fazer as intervenções, iniciou então as obras na última quinta-feira e a mobilização das obras de montagem de barracão. A gente vai acompanhar esses trechos, essas obras aqui. Vale ressaltar uma pequena observação para quem está nos acompanhando nesse momento, é que apesar das obras terem sido feitas pelo DENIT na Estrada União Indústria, né, a gente sabe que essa obra ainda não foi terminada, a gente conversou aqui inclusive com o deputado federal Hugo Leal sobre esse tema, falta 1,5 km no trecho de Pedro do Rio para ser feito. É importante ressaltar que faltou de alguma forma um pouco de planejamento, talvez em relação ao escoamento da água. Quando você pega desde a Barão do Rio Branco e você segue até sentido Itaipava,
durante todo esse trecho da Estrada União Indústria são enormes bolsões d'água que os motoristas têm que passar em períodos de chuva. Não sei se o escoamento foi feito da maneira certa ou se isso não foi trabalhado, mas você que está nos acompanhando, repare nisso. Quando você está caminhando, tá com o seu veículo, com a sua moto, ou até mesmo de ônibus, você pode acompanhar a quantidade de água acumulada na via, o que gera, né, um risco aí para acidentes. Então sempre, inclusive, a gente ressalta muito cuidado quando estiver chovendo, para você não ter aí complicações em relação ao trânsito e possivelmente ocasionar algum acidente. Mudando de assunto, a Secretaria de Administração informou que já estão disponíveis a Secretaria de Teresópolis, viu? A Secretaria de Administração de Teresópolis, de Três-Dias, perdão, já informou que estão disponíveis os informes de rendimentos dos servidores municipais referentes ao exercício de 2022. O documento é necessário para a declaração do imposto de renda da pessoa física deste ano. Para consultar ou então imprimir, basta acessar o site da Prefeitura, trejos.rj.gov.br. Em acesso rápido, clicar no imposto de renda e logo depois colocar o seu CPF e o número de segurança. Pronto, você já vai receber o seu documento e você pode salvar ou então imprimir esse documento. Não deixe de fazer esse prazo, porque a gente comentou aqui sobre imposto de renda, ele se estende até o dia 31 de maio, viu? Então não deixe de fazer a sua declaração, você também servidor público. Vamos falar sobre Paraíba do Sul, porque no próximo domingo, dia 19, algumas unidades básicas de saúde, as UBSs, vão estar de portas abertas para a população sul-paraibana, que não tem o tempo de realizar os exames durante a semana. Vamos mostrar para você na tela aqui quais estarão em funcionamento nesse domingo e também quais são os atendimentos que serão realizados. Na tela para você, a UBS do Santo Antônio vai funcionar no domingo, de 8 da manhã até o meio-dia. E essa listagem que você vê aí, ó, é tudo isso que vai ser realizado durante esse dia, incluindo, por exemplo, ali aferição, glicemia, consulta médica, coleta de exame oitopatótico, atualização de cadastro, pesagem, na verdade, do Bolsa Família, dentre outros atendimentos. Além disso, na UBS de Lava Pés, o atendimento vai ser de 7 da manhã até às 11 da manhã. Então não deixe de acompanhar a região em que você mora e qual é o UBS que está realizando esse atendimento, já que esses horários são diferenciados. Vai ter aí também na UBS Marrecas, o atendimento vai ser de 8 da manhã até o meio-dia. Ali ó, vai ter uma sala de espera, enfim. E também na UBS Parque Moroni, os atendimentos também vão ser feitos de 8 a meio-dia, com coleta de preventivos, testes rápidos para sífilis, hepatite, HIV, além de atendimentos odontológicos. Não deixe de participar, colocar a saúde em dia. Para a gente finalizar, está aí a UBS do Curupati, que os atendimentos vão funcionar nesse domingo também, de 7 da manhã até às 11 horas da manhã, com atendimento médico, odontológico, acompanhamento do Auxílio Brasil, e também vai contar com uma sala de espera para aqueles que quiserem realizar. A Prefeitura de Paraíba do Sul realizando esse multirão, digamos assim, né, nessas 5 UBSs, para você poder realizar os seus exames, uma consulta médica durante o fim de semana. A gente sabe que dia a dia é corrido, às vezes é compromisso de pegar o filho na escola, o trabalho, ter que chegar em casa ainda fazer janta, digamos assim, né? Então o dia a dia é corrido realmente. É importante levar horários alternativos para que a população possa manter a saúde em dia. Assim, vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo, então para você, após o intervalo, a gente traz aqui a nossa entrevista com o deputado estadual Bernardo Rossi, para você acompanhar mais uma vez, que inclusive foi destaque, uma matéria especial no Correio Petropolitano. Você pode adquirir aí nas bancas de Petrópolis. Inclusive vem novidade por aí também em outra região do estado, mas isso a gente deixa mais para frente, a gente conta numa próxima oportunidade. Intervalo rápido, a gente volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e no programa de hoje vamos dar destaque então aqui principalmente a Petrópolis, mas também a sua representação na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Para conversar aqui com a gente temos o deputado estadual Bernardo Rossi, que vai falar um pouco sobre os projetos para esse mandato e também um pouco sobre a atenção dele voltada para a cidade. Bernardo, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Tudo bem, Richard, obrigado pela oportunidade. Primeiro, parabenizar toda a equipe, parabenizar o jornal diário de vocês também, né, o Correio da Manhã, que tem levado informação não só para a nossa região, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, parabenizar aqui o trabalho de toda a sua equipe aí, mandar um abraço também, enfim, para todos que representam a TV Correio da Manhã, o jornal Correio da Manhã. Eu quero deixar o nosso gabinete à disposição. A gente que agradece, inclusive, muito obrigado. É sempre importante a gente ter um veículo, né? Principalmente agora com o impresso. Você que está em casa nos acompanhando já sabe muito bem que temos o nosso jornal. Inclusive, vem novidades por aí, mas é papo para outra hora. Vamos falar então, Bernardo, sobre a sua chegada agora na Alerj. Como que foi voltar para a Alerj? E eu pergunto o seguinte: qual que é a sua expectativa e a previsão para os novos trabalhos? Ô Richard, primeiro agradecer mais uma vez a população de Petrópolis, me deu uma votação muito expressiva, agradecer a população de toda a região serrana, né? Eu fui o deputado estadual eleito mais votado de Friburgo, o segundo deputado mais votado de Teresópolis eleito também, e Petrópolis nós tivemos uma votação aí passando de 20 mil votos. No momento de hoje, ter essa representatividade é uma responsabilidade muito grande. Deus me deu a oportunidade de começar muito cedo na vida pública, né? Eu fui vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara, estou indo para o meu 3º mandato de deputado estadual, já fui secretário de Estado, já fui prefeito dessa nossa cidade maravilhosa, presidi a Câmara Municipal também. Então, como eu sou base do governo, Cláudio Castro, e tenho vamos falar assim, essas horas de voo no Parlamento Fluminense, isso me ajuda já nos primeiros meses, nos primeiros dias, conseguir
aprovar projetos de lei, acelerar as indicações legislativas, tramitar junto aos secretários de Estado. Né? Semana passada mesmo eu fui a 4 secretarias de Estado, entre elas secretarias de grande importância, né? Secretarias como Agricultura, né? Secretarias como a Casa Civil. Eu entrei em contato com a secretaria, falei com a Secretaria de Assistência Social, fui até o ITERJ, Secretaria de Saúde e por aí vai. Então, nessas incursões, nós conseguimos sempre, né? Você vê que não tinha dado, acho que 1 ou 2 semanas de mandato, eu já estava aqui com o governador Cláudio Castro, trazendo ambulâncias para o município. Sim. Hoje eu já tenho o compromisso do secretário de Agricultura de iniciar um trabalho nas estradas do Brejal. Fundamental, até porque é uma região, até, perdão, cortar o seu raciocínio. Não, é bom que é um bate-papo, né? Exatamente, porque justamente é uma localidade que hoje, infelizmente, foi abandonada pelo poder público, a gente vê isso com problemas de energia e infraestrutura, mas é uma região extremamente importante justamente por conta dos agricultores da região, né? E ali, além de impulsionar a economia do município, impulsiona a economia do Estado. E você imagina, se a gente não cuida da região agrícola e os filhos resolvem deixar o campo, né, deixar a produção rural, isso vai impactar diretamente na dificuldade e no preço do alimento. Então, é muito importante cuidar das estradas, é muito importante dar um incentivo. Uma das questões que eu fui tratar no ITERJ foi a questão da regularização fundiária urbana, mas também a regularização fundiária rural. Mudando assim um pouco de pauta, Richard, eu também tive na Secretaria de Obras, foi na semana passada, na Secretaria das Cidades, o secretário Uruan, que unificou a pasta, né? Sim. Cidades e Obras. E só para você ver, eu já saí com um compromisso claro que ele ligou para o governador Cláudio Castro, o governador já estava ciente, já tinha sinalizado de uma forma positiva. A gente já saiu dessa reunião com a inclusão de mais de 2 obras. Uma delas é a Rua Paulista, que entrou em fase já de elaboração de projeto, e a gente já está trabalhando o projeto executivo de uma outra obra para ser incluída na questão das obras, das chuvas, né, relacionadas às chuvas. Você teve, inclusive, até ainda quando parte, né, do secretariado das cidades, ainda atuou, fiscalizou algumas regiões aqui da cidade, e aí eu até aproveito para perguntar como é a sua análise atual em relação às obras aqui no município, até porque a gente sabe que grande parte das obras, a maioria foram feitas pelo Estado e acho que são da Prefeitura, começaram há pouco tempo, mas a gente está praticamente há mais de 1 ano depois da primeira tragédia, vai chegar agora dia 20 de março, com o segundo marco de 2022 para o município. Como que você vê, faltou mais agilidade ou mais interlocução com o Estado, com o governo federal ou até mesmo para a elaboração de projetos? Richard, em relação ao governo do Estado, foi uma atuação rápida e imediata, né? O governador foi a primeira autoridade que chegou no município para ajudar e ficou aqui. Ele colocou todo o seu secretariado aqui. O próprio secretário de Obras morou em Petrópolis praticamente 45 dias. E muitas obras já finalizaram, outras estão em fase de finalização e outras estão em fase, acho que não couberam emergencial, já em processo de licitação. E aqui nós estamos falando de grandes obras, né? A 24 de Maio, a Conde D, a Washington Luiz. Você imagina se tivesse ficado a Washington Luiz a cargo do município. E a morosidade das obras do município, como a gente está acompanhando aí, tivesse acontecido na Washington Luiz, o trânsito da cidade como estaria. Assim eu posso falar da Pedro Ivo e de diversas outras obras. Ali a Batata James, ali, né? Viu a contenção, o tamanho da contenção que foi feita lá. Então, assim, as obras mais caras e complexas ficaram com o governo do Estado. Mas não só isso, o apoio à AGRIO,
aos empresários. Então, assim, o governo do Estado fez o seu dever de casa e, na verdade, está fazendo. Né? São mais obras agora. Estou falando aqui, acabei de falar aqui de mais 2 que não estavam nem no cronograma e nós já estamos trabalhando para incluir. Então, assim, o governo do Estado tem feito a sua parte. Você vê a dragagem dos rios. Todo esse trabalho que está sendo feito é o trabalho do INEA. E a gente vê que o município não está fazendo a sua parte, que é desobstruir bueiro. Eu mesmo fiz um pronunciamento na Assembleia, porque eu vi o Poder Executivo falando das obras do governo do Estado. Mas esqueceu de falar das suas obras. A gente fala então agora também, Bernardo, sobre um tema que foi muito debatido, inclusive até por vocês lá também na Alerj, já logo nesse início de mandato, em relação à energia elétrica durante o período de carnaval. Não só petropolitanos, mas muitos moradores de todo o estado, principalmente do interior, tiveram problema com energia de luz, com energia, e ficaram dias sem iluminação. Inclusive, vocês já estão preparando uma audiência para debater esse tema. É isso, Richard. O mandato do deputado estadual, ele dá força, além de cobrar as obras, recursos, além de fiscalizar, nos dá força para cobrar das concessões, em especial as concessões estaduais. E o que aconteceu nesse último carnaval foi um absurdo. Nós atuamos diretamente nesse período. Municípios chegaram a ficar, e regiões chegaram a ficar 80 horas sem luz. E isso acarreta prejuízo diretamente numa cidade turística, em restaurantes, hotéis, mas também atinge o dia a dia e a família, dos moradores da nossa região. E eu posso aqui dar alguns exemplos de pessoas que perderam seus medicamentos, que precisam ficar na geladeira, de pessoas que tiveram dificuldade porque tem algum equipamento de saúde, como um respirador, que precisa da energia elétrica. Então, essa audiência pública vai ser não só para cobrar um plano de contingência, não só para cobrar mais rapidez, celeridade, e que a concessionária cumpra o seu contrato, mas também que essas pessoas tenham os seus prejuízos ressarcidos pela empresa Enel. Então, o mandato dá força para a gente cobrar. Uma outra questão que eu tenho atuado um outro absurdo que vem acontecendo, que é a questão da Concer. Como que você analisa a decisão agora do Tribunal Regional Federal que concedeu então mais essa liminar e agora para o prazo indeterminado, né? Ou seja, a Concer continua até realmente for decidido ou houver uma nova licitação? Sim, totalmente desfavorável ao usuário. Continuar com uma concessão que, na verdade, já expirou há muitos anos o seu prazo, que está se pendurando através de liminares, através de ações na justiça, e quem sofre é o usuário, que fica sem uma nova subida da serra, que fica pagando nos pedágios proporcional mais caros do Brasil e fica sem ter o mínimo que é a questão do emergencial do dia a dia. Nós temos a estrada ruim, nós temos um resgate e um socorro moroso. A gente vê o que quem precisa, eu subo e desço a serra, praticamente dia sim e dia não, nós temos uma carreta tombada e uma dificuldade de subir a serra. Você imagina isso, o que vem acontecendo perto do Natal, perto de um feriado. A pessoa, quando fica 3, 4 horas parada ali, ela pensa 2 vezes na hora de subir, de fazer uma próxima viagem. Isso sem falar quem tem que usar dia a dia. Então, assim, o governador Cláudio Castro, ele foi a Brasília e nós temos uma sinalização favorável, que ele fez um pedido ao Poder Executivo Federal, ao Presidente da República, que essa obra seja feita independente de uma nova concessão. Que essa obra uma obra que vai custar mais de R$1 bilhão, mas que essa obra seja feita com recurso federal. Porque isso independe da Concer, isso independe de uma nova licitação. E
quando uma nova empresa ganhar a concorrência e venha administrar a estrada, ela fique ali para administrar a rodovia e não um compromisso de fazer uma nova subida da serra. Isso quem vai pagar essa conta, se o governo federal não entrar, acaba sendo o usuário. O pedágio vai aumentar. Então, quando o governo federal ele entra e faz a obra, a concessão ela passa a ser cobrada simplesmente para administrar, para fazer o resgate, para fazer uma melhora do dia a dia ali. Então, isso acaba impactando bem menos no usuário. Né? Então, assim, tendo essa sinalização no governo federal e ele fazendo realmente essa obra que o governador pediu, vai ser uma obra mais rápida e que quem vai pagar essa conta não vai ser o usuário. Né? Então, assim, da Concer nós podemos falar de diversos outros temas. Um deles a gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar o seu programa, Richard, que é a questão da ligação BIM-Tendinha, né? Que você mesmo acompanhou e viu que essa semana nós trouxemos o secretário de Transporte, o Washington Reis, do Estado do Rio de Janeiro, que já assumiu o compromisso. Eu sei, Richard, que vão estar vendo aqui o seu programa, mas esse tema de novo. Eu não acredito. Eu até brinquei e falei, olha, uma pessoa que veio questionar, poxa, Bernardo, mas esse tema, será que vai sair mesmo? A gente não, assim, eu não posso desistir. Você imagina se eu, com mandato de deputado estadual, poxa, vai ser difícil, eu não vou brigar por esse tema. Hoje nós temos uma oportunidade ímpar de acontecer, porque nós temos o governador Cláudio Castro, que é extremamente favorável a essa obra, e nós temos uma pessoa, que é o secretário de Transporte, Washington Reis, que tem um trâmite em Brasília muito bom. E essa obra, a obra física em si, ela não é uma obra difícil. É muito mais a burocracia da Concer, da NTT, do Ministério de Infraestrutura liberar essa obra do que realmente a obra física a ser feita. E o Washington ali assumiu o compromisso que vai iniciar, que vai fazer e que vai a Brasília trabalhar essa questão da parte burocrática. Ele viu a importância, ela na verdade é uma pequena grande obra. É uma obra ali que você faz uma terceira faixa, muito mais uma reversão, ali uma obra que talvez custe uns 5 milhões. Isso para o governo do Estado, para o governo federal é uma obra pequena. Até para o município é uma pequena obra. Mas você poder ligar 2 bairros e poder tirar um fluxo muito grande de carros do centro da cidade, né? Estamos falando aqui de 2 bairros de grande importância e de um número de moradores muito grande, que é o Bingen e o Quitandinha. E assim, você vê que você sai do Quitandinha e você chega ali muito rápido no Bingen. Mas quando você está no Bingen e tenta chegar ao Quitandinha, tem gente que chega a descer ali até ao Belvedere e sobe a serra novamente para poder fugir do trânsito. Né? Então, ali talvez seja hoje uma das top 5 obras mais importantes do município de Petrópolis. Então, assim, para você que não acredita e tem todos os motivos para não acreditar, eu estou em cima, eu estou cobrando e nós já temos uma sinalização do governador e do secretário de obras que vai acontecer. Eu lembro que uma das primeiras ações, no meu início da carreira política, há 18 anos atrás, era trazer a faculdade pública para Petrópolis. E acabou que esbarrou em questões burocráticas, né? Demorou um pouco mais do que eu queria, né? Claro que eu queria trazer no primeiro mês, na primeira semana. Acabou que foi um processo que demorou, mas hoje Petrópolis já tem 2 faculdades públicas, e a primeira, que foi o UERJ, eu tive o grande prazer de ter sido ali o elo entre o governo do Estado e a nossa cidade para trazer. Por que eu trouxe esse tema aqui? Muitas pessoas não acreditavam, Richard, que Petrópolis poderia ter um ensino universitário público na nossa região aqui, na nossa cidade. E aí, quando eu tocava nesse assunto, quando já tinha demorado mais 1, 2, 3 anos, aí já está ele com esse papo aí de novo. E nós conseguimos realizar esse sonho. E a ligação Bingen-Quitandinha nunca esteve tão próxima de acontecer.
Sim, e quando você fala até sobre a questão, por exemplo, da educação, das universidades, você tem o Cefet também. Isso. É uma universidade que a gente vê com regularidade, tem diversos projetos, diversos alunos com destaque, inclusive entrevistamos um deles aqui, falamos sobre a questão da fake news. Você pode acompanhar essa entrevista, se você ainda não assistiu, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Eu pergunto o seguinte, Bernardo, ainda sobre a questão da ligação Bingen-Quitandinha e da concessão, de modo geral, da BR-040, você acredita que se o governo federal já tivesse assumido essa obra, já poderíamos ter outra empresa assumindo esse trecho? Ah, com certeza, a obra já, se tivesse sido feita lá atrás, a obra praticamente já estaria pronta. Agora, é o que eu falo, o recurso federal, ele vai depender da empresa. Teve uma licitação. Independente da empresa que ganhar a licitação para gerir a estrada, o governo federal vai estar fazendo a obra. Né? E a melhor situação era a Concer tivesse saído naquele período, né? Tem um mês, mais ou menos um mês, o DENIT tivesse assumido a manutenção, tivesse parado a cobrança de pedágio, e o governo federal já entrado com a manutenção. E aí sim, com a manutenção não, com a obra, obras, né? Com as obras, efetivamente, da nova subida da serra. E aí sim, teria prazo para fazer uma nova licitação, para alguma empresa assumir, passasse a assumir a manutenção, a questão... Manutenção que eu digo é capina, asfalto, resgate, emergência, né? Gerir o dia a dia, os problemas de dia a dia, e o governo federal a nova subida da serra, porque é uma obra não só para Petrópolis, é uma obra que você vai atender outro estado, né, que é o estado de Minas Gerais. Estou aqui dando um exemplo. E vale ressaltar, Bernardo, ainda sobre a questão até da concessão, da ligação Bingen-Quitandinha, Petrópolis hoje tem uma média, para você ter ideia, de 160 mil veículos, 162 mil, se eu não me engano, os dados são do Detran. É o equivalente a um carro para cada 2 pessoas. Então, se você for trazer isso para um contexto em horário de pico, por exemplo, para a pessoa que sai do Quitandinha, do Bingen, e precisa ir para o Quitandinha, ela precisa vir ao centro da cidade, pegar Coronel Veiga, ou vias alternativas que seja, para chegar até o Quitandinha. Imagina uma cidade que não comporta essa quantidade de veículos. A gente vê o grande problema de Petrópolis, a mobilidade é um deles, e você ter justamente que fazer todo esse trajeto. E uma ligação ali fundamental, assim, lógico que a gente torce para que seja finalizada. Vamos mudar um pouco de assunto, Bernardo, justamente até para a gente sair um pouco desse tema. Eu queria que você falasse sobre projetos de lei, o que você já tem planejado para esses próximos períodos. Então, Regia, você tocou num tema que eu tenho, assim, uma grande satisfação de poder falar de diversas leis que eu tive a oportunidade de aprovar. Leis essas que saíram dos muros, das barreiras do estado do Rio de Janeiro. Outras regiões, né, outros estados me chamaram lá para falar sobre essa lei e acabaram virando leis em âmbito nacional. Uma delas é a vacina que combate o vírus HPV. Né? Para quem não sabe, o HPV é o vírus que causa, na maioria das vezes, que causa o câncer no colo do útero das mulheres. E até então, antes dessa lei, a vacina, claro que já existia, mas era uma vacina muito cara, 3 doses, e muitas vezes inacessível à população. Quando a gente trouxe esse tema e acabou aprovando, o estado do Rio de Janeiro sendo o primeiro estado do Brasil a vacinar contra o vírus HPV, outros estados se interessaram por essa lei, e hoje, quando a gente liga a televisão e vê a grande campanha de vacinação, explicando o que é o HPV, a importância da vacinação, mas muito mais do que essa satisfação de ter aprovado uma lei que virou uma campanha nacional, são os números, né, que nós tivemos uma redução muito grande de pessoas contaminadas e uma redução muito grande de mulheres com câncer no colo do útero relacionadas ao vírus HPV.
né? Então, essa é uma lei que salvou vidas, essa é uma lei que tornou, né, eu consegui, na aprovação dela, mostrar que era muito mais caro e muito mais doloroso o tratamento do câncer no colo do útero do que a vacinação. Então, assim, tem leis que eu já aprovei, né, leis voltadas ao meio ambiente, leis voltadas à economia, né, uma delas que beneficiou diretamente a nossa região, que é a lei da moda, né, não foi uma lei só de minha autoria, mas eu fui um dos autores também, que reduziu o ICMS da indústria têxtil, é uma lei que está vigorando até hoje. A nossa região ela é impactada diretamente, porque ainda tem indústria têxtil aqui, ainda, por mais que tenha reduzido, Petrópolis ainda gera um número significativo de emprego da indústria têxtil. Uma outra questão é a lei da metalmecânica, que eu fui um dos autores também. Aqui, diretamente, nós temos indústrias voltadas à questão da metalmecânica, e uma delas que eu tenho um carinho muito grande, que é as cervejas artesanais, né? Uma lei também voltada a beneficiar as cervejas artesanais que nós temos aqui hoje, não só em Petrópolis, mas na região oceana, um número também de cervejarias artesanais. A gente vê quando tem um evento de cerveja artesanal, não só na nossa região, mas no Rio, a gente vê a turma sair de Petrópolis para divulgar a sua marca e vender cerveja artesanal em outras regiões, na capital também. Petrópolis, que é a capital estadual. Da cerveja, né? Essa foi até uma iniciativa, eu não era deputado na época, eu era prefeito, e foi uma ideia que eu dei, hoje ao secretário, que vem fazendo um excelente trabalho relacionado ao turismo, o Tutuca, que eu falei com ele, poxa, acho interessante, o que você acha de propor essa ação lá? E ele propôs, e Petrópolis hoje é a capital estadual das cervejas artesanais. Então, assim, eu tenho leis, Richard, em diversas áreas. Agora mesmo, eu dei entrada em diversas leis, em menos de um mês aí de mandato, leis voltadas à prevenção da saúde, leis voltadas à questão do combate a isso que a gente está vendo, né? Hoje, ainda mais que hoje nós estamos no mês da mulher, então, se a gente puder falar sobre esse tema, né? Nós trouxemos eu fiz a Sala Lilás aqui em Petrópolis, ajudamos a trazer a Sala Violeta, apoiamos muitas ações em combate à violência contra a mulher. E hoje eu sou autor de leis também que fortalecem o combate à violência contra a mulher. Uhum. Né? Então, sou autor de diversas leis, mais uma relacionada à economia, né, que eu dei entrada logo no início do mandato, que foi tentar, ainda está tramitando, mas é tentar prorrogar um pouco o período de pagamento dos comerciantes, das pessoas que precisaram do dinheiro há um ano atrás, nesse período das chuvas, e o governo do estado conseguiu um empréstimo sem juros, né, com uma carência aí, de um ano. Então, são diversas leis que beneficiam não só o morador da região serrana, não só o morador de Petrópolis, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Sou um grande defensor de leis voltadas ao meio ambiente. Petrópolis, no período, infelizmente, das chuvas, nós vivemos essa questão crítica que a gente está aí vendo até agora, né? Até as águas de março aí que infelizmente ainda não acabaram. Mas no período das secas, nós temos as queimadas. Nós temos... E que depois gera consequência quando vem a chuva. É isso aí. Você tirou o que eu ia falar, que depois a gente tem essas consequências no período das chuvas. Então, eu sou autor agora de uma lei que é relacionada à questão das queimadas, à questão desse controle do combate ao fogo. Então, isso tudo é importante, porque quando a gente fala de lei, ela não é como uma obra, né? Que olha, uma ponte que a gente consegue pegar, mas muitas das vezes ela tem um impacto muito maior do que uma obra. Uhum. Né? Então, a gente aprova uma lei que ela melhora a vida das pessoas, ou é na área da saúde, ou é na questão da geração de emprego, ou é na questão do combate ao fogo, ao incêndio. E ela tem um impacto muito maior do que muitas vezes que uma
que uma obra física. Aproveitando esse gancho, Bernardo, eu pergunto então, como que está hoje a sua relação, como que está sendo a relação com os outros parlamentares, justamente até para a aprovação das leis? Muito boa, Richard. Por eu ter passado, por eu estar no terceiro mandato, ter participado de comissões importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça, e hoje estar ali em quase todas as comissões mais importantes, como a Comissão de Obras, como a Comissão de Municipalidade e Desenvolvimento Regional, que você acaba pegando tudo do dia a dia dos municípios, comissões como a Comissão de Cultura. Isso me dá musculatura e força política para tramitar na casa. E os deputados me veem como, apesar de ter 43 anos, eu ainda brinco que ainda tenho uma quilometragem muito grande, apesar de ter começado muito cedo, os deputados me olham como uma pessoa que tem uma experiência política até para somar com o parlamento ali, por ter tido experiência no Executivo, por ter passado por comissões importantes, por ter sido secretário de Estado, por ter começado na vereança, por ter sido presidente da Câmara. Então isso ali, quando bate algum projeto, olha, vamos por esse caminho aqui, vamos falar com o governador, ou então ajudar na melhora de algum projeto que algum deputado ali apresenta. E eu acabo sendo coautor, né? Muitos deputados me chamam para assinar projetos com coautoria. Eu agora mesmo assinei um projeto relacionado a que isso vai baratear o custo do preço do gás natural, um projeto que vai tornar mais acessível o gás natural, junto com o deputado Tiago Rangel. Tem outro projeto relacionado à habitação, assinado com o deputado Bacelar e com o deputado Rodrigo Amorim. Então, assim, nós temos projeto com diversos outros deputados. Um outro relacionado à colostomia, que a minha falecida mãezinha, Valéria, infelizmente, um período teve que ficar com a colostomia. Então, eu passei a ver a importância, né, de poder cuidar da pessoa que usa a bolsa de colostomia. Então, eu tenho um outro projeto para facilitar o dia a dia dos ostomizados com o deputado doutor Odalto. Então, assim, eu tenho diversos projetos com coautoria com outros deputados. Então, assim, eu amo o que eu faço, amo a minha região e acredito mesmo que através do parlamento a gente pode modificar, a gente pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Falei aqui de programas voltados à saúde da mulher, de programas voltados a desenvolvimento econômico, ao meio ambiente, tem projetos voltados à educação e também tem essa força política que a gente sai só daquele trabalho do legislador e vai para as secretarias, vai para a ponta, buscar obras importantes como a RJ 117, né, que é um outro projeto que a gente já tem uma sinalização aqui do secretário de obras, que vai aquela RJ que vai ali de Petrópolis, passa pelo Vale das Videiras e vai a partir de Alferes. Projetos como a RJ 134, que vai de Petrópolis, passa por São José e vai até Teresópolis. RJ 123, que pega Secretário e vai até Sardual. Tudo isso aí são coisas que eu estou numa briga há um pouquinho mais de um mês. Então, Richard, à disposição para trabalhar é o que não falta, para ter certeza. Você acredita, até para a gente poder finalizar também a entrevista, eu vou acho que fazer uma amaranhada de 3 perguntas aqui para aproveitar a situação. A gente teve agora, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, mas a gente vê que ainda há muitos índices de violência contra a mulher. De que forma você pretende ampliar, né, essa pauta, já que você atua com ela já há bastante tempo? A segunda pergunta é em relação à saúde, especificamente vacinação. O estado do Rio de Janeiro fechou com o menor índice de vacinação, infelizmente, do país ano passado. Os dados foram divulgados, inclusive, pela Fundação Oswaldo Cruz. De que maneira buscar até esse compromisso, já que você tem uma ligação também com o governador, com o secretariado, para aumentar essa cobertura, seja por publicidade, seja por incentivo. E para finalizar, você acredita que ter atuado, por exemplo, do lado executivo, de alguma forma
auxilia justamente para a criação de projetos de lei que podem realmente ser viabilizados? Vamos lá, respondendo, vamos de trás para frente então. Em relação ao Poder Executivo, isso ajuda muito, porque eu tive do outro lado do balcão, como já fui secretário de Estado e prefeito, e então isso realmente me dá a experiência para acelerar os projetos, para saber a tramitação, para conversar com o secretário, para ir até o governador Cláudio Castro, que é muito sensível a todas essas pautas aqui que nós estamos falando. Então, sim, ajuda bastante. E em relação à vacinação, eu tive essa semana passada agora no secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e já vai iniciar uma campanha de vacinação agora, né, diretamente, pedindo também a ajuda da população, mas os municípios são muito importantes, né? Não adianta nada ter o Estado ali fazendo o seu trabalho e ter municípios mancando, vamos usar esse termo assim, no seu dever de casa. Em relação à violência contra a mulher, eu já venho atuando muito. A boa notícia é que nesse período, nesse mês agora, a Assembleia ela já inaugurou também uma sala lilás, né? Então, nós temos ali um número muito grande de parlamentares, de mulheres no parlamento, e com isso nós temos diversas leis essas que eu tenho certeza que vão acabar virando, como foi a vacina no HPV, campanhas nacionais, né? Como temos um número grande de mulheres no parlamento como deputadas ali atuando, e eu ajudando, e outros deputados também ajudando nessas aprovações, com certeza esse número de violência contra a mulher vai reduzir muito. E ter leis de proteção, mas também ter mecanismos para a segurança da mulher, mecanismos que a mulher, como a sala lilás, que ela se sinta mais segura na hora de fazer a sua reclamação, isso também abre as portas para que essa mulher não fique fora e não reclame também, né? A subnotificação, como a gente chama. É isso, que ela vai lá e ela tem a coragem de fazer a sua reclamação, sabendo que vai ter essa proteção. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande e entendo da importância. Hoje sou pai, né, de uma menina de 8 anos, tem lá a Sabrina, minha esposa, enfim, são pessoas ali que me dão um carinho até muito maior para ter força aí, para cuidar dessa pauta, dessa bandeira que eu sempre cuidei com muito carinho, né? Agora mesmo aprovei um projeto de lei nesse mês da mulher, que foi tornar o programa, que é um programa que eu cuido diretamente ali, que é o programa Mulheres Empoderadas, que existe em todo o estado do Rio de Janeiro, fortalecer ele na nossa região oceana. E o governador criou a Secretaria da Mulher, que tem a Eliane de frente, que é uma pessoa maravilhosa, mas tem a primeira-dama também, que é uma pessoa muito especial, que gosta muito da nossa região, que tem essa pauta, que é a defesa da mulher, também aí cuidando junto da Secretaria da Mulher. Perfeito, Bernardo. Obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco dos projetos, expectativa para os próximos anos, e que a gente possa aí ter, para toda a região do estado do Rio de Janeiro, atuação veemente dos parlamentares na cobrança, na fiscalização e também nessa aprovação de leis, em tantos temas que a gente comentou aqui que são extremamente importantes. Regi, conta comigo, aproveitar o seu programa para agradecer a população, para agradecer o carinho, pedir para entrar nas minhas redes lá, se tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma reclamação. O meu gabinete também está lá na Assembleia, né, no prédio, nós chamamos de Banerjão, na Rua México, mas eu também tenho um gabinete aqui, né, que é no Shopping Santo Antônio, tá colocado aí à disposição da população. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu apoio de sempre.
TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior